O homem cristão é chamado à oração. Segundo o Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, e o segundo dos padrões de fé das igrejas reformadas, a oração é a parte principal da gratidão que Deus exige de nós. Somos chamados, então, à oração para que a graça de Deus e o seu Espírito continue agindo pelo progresso da nossa fé. O homem cristão, ciente das suas responsabilidades, é um homem de oração. Essa foi a doutrina pregada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o perfeito varão, que orava ao Pai, e essa é a doutrina também pregada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, nos encoraja com as palavras orai sem cessar. Mas, por causa da nossa inquietação, das nossas ansiedades e de preocupações exacerbadas, talvez a oração não tenha sido a parte principal da nossa gratidão, pelo contrário, talvez tenha sido a parte mais negligenciada da nossa vida em Cristo. Quero nesse vídeo encorajá-lo a meditar na importância da oração e também na superação das dificuldades. Então, primeira consideração: medite que Satanás e a sua própria carne sempre vão desencorajá-lo a uma vida de oração. Mas supere isto com o pensamento de que a oração é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Faz parte do seu culto diário e as suas orações, elas sobem a Deus como um aroma suave. Incline seus sentimentos, queiram eles ou não, para a oração. Lembre-se que tudo que agrada a Deus desagrada a carne. Então faça a guerra contra a sua carne usando a oração. Segundo, medite que não orar é a condição dos ímpios, não dos homens de Deus. O salmista nos Salmos 14 e 53, falando dos insensatos, ele diz: eles não invocam a Deus. Somos chamados a fugir de qualquer semelhança com os homens deste mundo. Em terceiro lugar, medite que não orar evidencia uma enfermidade na alma. A doença física geralmente é acompanhada com a falta de apetite ou do não querer falar. Da mesma forma, o homem cristão pode evidenciar a sua doença e dificuldade espiritual por meio de se calar diante de Deus em oração. Supere isto primeiramente rogando a graça de Deus. Em quarto lugar, medite o quão os que estão longe do Deus verdadeiro podem estar orando mais do que você. Os papistas oram dezenas de vezes o rosário, muitas vezes a Ave Maria, a Pai Nosso e outras orações idólatras. Os neopentecostais têm uma agenda grande de culto de libertação, consagrações, cruzadas, vigílias. Os muçulmanos oram pelo menos 3 vezes ao dia. Então envergonhe-se se eles, em sua ignorância, se mostram mais devotos do que você. Lembre-se, se você não tem a prática de orar, um bom princípio é começar bem devagar. Comece com uma oração curta, mas mantenha uma certa regularidade. Em quinto lugar, aqui vai um encorajamento a você quando problemas assaltam a sua mente e você não encontra palavras para orar a Deus. Medite que Deus aceita a mente desejosa, apesar de oprimida pelo peso da carne. Paulo disse em 2 Coríntios 8:12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Bom, espero que essas meditações possam ter te auxiliado a considerar a importância da oração. Nos próximos vídeos vamos continuar considerando este assunto da oração. Que Deus reavive a sua disposição para ser um homem de oração. Que a graça e a paz de Deus habite em seu coração.